Olá, boa noite. Sejam bem-vindos para esse nosso encontro costumeiro. Já estamos há alguns domingos nos encontrando a cada noite, nesse horário, para estudarmos a palavra do Senhor. É sempre muito bom poder entrar aí no seu convívio, no aconchego do seu lar, ou mesmo onde você esteja. É um prazer muito grande, por isso eu louvo a Deus por esse privilégio que Ele tem me dado e que pela graça do Senhor continuemos juntos estudando a palavra. Você é muito bem-vindo, que a paz do Senhor inunde o seu coração. E neste momento, como costumeiramente fazemos, louvaremos ao nosso Deus juntos, eu aqui, você aí, exaltando o nosso Pai. Dentro desse espírito, eu quero convidá-lo para elevarmos uma prece aos céus. Nós vamos orar. Eu sei que você tem alguns desafios aí no seu dia a dia. E eu sei também que o Senhor tem te abençoado. E eu creio que a oração é a oportunidade de manifestarmos a nossa gratidão e também é o momento de nós pedirmos. Assim como você está, aonde você está, feche os seus olhos e oremos. Pai bondoso, Deus eterno, Criador dos céus e da terra, a Ti o nosso louvor. Exaltamos o Teu nome, porque o Senhor é muito bom, porque o Senhor é amor, e nós nos sentimos abraçados pela Sua ternura, pela Sua compaixão. Nós nos sentimos, Senhor, amparados e sustentados pela fé que o Senhor bondosamente nos concede. Nós estamos felizes pela revelação de Tua palavra, por isso, Deus eterno, que o Senhor nos dê a iluminação necessária que precisamos. Queremos aprender, queremos fortalecer as nossas convicções e que o Espírito Santo nos dirija nesta ocasião. Abençoe esses nossos irmãos que estão nos ouvindo agora. Abençoe, Senhor, aqueles que estão hospitalizados.
Abençoe, Senhor, e restaure a vida daqueles que necessitam de reavivamento espiritual. Senhor, visite os lares aonde encontram pessoas desalentadas, desanimadas. O Senhor pode dar encanto, brilho aos olhos. Por isso, bom Pai, no nome de Jesus, nos abençoe neste momento e abençoe todos aqueles que nos ouvem. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. E aí, meu amigo, como você tem estado? Que bom poder, como já disse no início, voltar a falar com você, entrar em contato. Eu gostaria de ter esse contato mais vezes com você, mas aos domingos, sempre neste horário, nós queremos manter essa comunhão e estudarmos a palavra juntos. Com certeza, Deus, Ele se manifesta em nossa vida todas as vezes que nós abrimos esse livro sagrado. Portanto, que neste momento o Espírito Santo, como já oramos pela presença dEle, Ele opere na sua vida e se manifeste aí no seu lar, aí onde você está. Deus seja louvado porque você está nos acompanhando neste momento. E você já pegou a Bíblia? E você tem uma caneta, você tem uma régua, um papel para fazer anotações? Eu acredito que isso pode te ajudar. E você, quando anota, sublinha, em outros momentos, quando você voltar a ler esse mesmo texto, com certeza, ele terá um novo sentido, um novo significado para a sua vida, porque a palavra de Deus, ela é extraordinária. E nesta noite, neste momento, eu quero lhe desafiar para estudar a Bíblia e encontrar nela os seus ensinamentos. E hoje a Bíblia nos ensina que existem regras, existem leis, e nós vamos trabalhar sobre a lei de Deus. No último domingo nós falamos sobre o juízo e descobrimos neste tema do juízo que haverá uma lei que vai reger o julgamento. E nós vamos, nesta noite, estudar sobre esta lei, o que a Bíblia nos diz, o que a Bíblia nos ensina sobre esta lei. Primeiro, um ponto muito importante: se a Bíblia nos ensina que existem leis, se a Bíblia nos ensina que existem regras, é importante, querido, responder uma pergunta: se há regras, quem é que as fez? Não é? Por quem? Como foi escrita esta lei? Uma pergunta interessante, você não acha? Será que a Bíblia nos responde? Ela não só nos responde, como também nos ensina. E eu gostaria que você tomasse a sua Bíblia e me acompanhasse agora na leitura, neste estudo da Palavra do Senhor, no livro de Êxodo, no capítulo 31 e o verso 18. Você tem a Bíblia em mãos? Vamos lá? Êxodo capítulo 31 e o verso 18. Quem é que preparou essa lei e como que essa lei foi escrita? Esse é um texto esclarecedor que temos aqui em Êxodo capítulo 31 e o verso 18. Leio o seguinte, você pode me acompanhar. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Disse a você que esse texto ele é muito esclarecedor, porque nós precisamos encontrar uma resposta. Se existem leis, se existem normas, se existem regras, quem é que as preparou? E este texto nos responde de maneira muito clara. Aqui nós encontramos o autor, não é? E aqui esse autor foi Deus, não é? Tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas de pedras, escritas pelo próprio Deus. Deus as preparou, Deus escreveu, Deus usou as suas próprias mãos para que estas leis chegassem em nossas mãos. E agora, uma outra pergunta também, que talvez acho ser oportuno encontrarmos uma resposta. O que a lei revela? O que a lei
nos mostra? A palavra de Deus, lá em 1 João, você pode avançar lá no final da Bíblia, um pouco antes do livro de Apocalipse, que é o último livro, você vai encontrar lá no capítulo 3 de 1 João, capítulo 3 de 1 João e o verso 4, a resposta do que a lei faz na nossa vida, o que a lei nos revela. Vamos lá? 1 João, capítulo 3 e o verso 4. E assim diz a palavra de Deus. Você encontrou aí? Você encontrou? Se você encontrou, nós vamos ler neste momento. E lá diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Ou seja, nós vemos aqui uma revelação esclarecedora do que a lei nos mostra. Ela mostra o quê, amigos? Ela mostra o nosso pecado, aonde estamos falhando. Tenta imaginar um trânsito sem leis, uma sociedade sem leis. Nós viveríamos em uma plena anarquia. Portanto, regras, elas são importantes, elas são necessárias. E dentro do contexto espiritual, a lei tem um papel muito importante, é de revelar aonde estamos falhando. Neste texto específico de 1 João, capítulo 3, verso 4, nos diz que ela nos revela o pecado, as nossas faltas. É interessante saber, irmãos, que quando temos consciência de que estamos falhando, isto naturalmente nos move a uma mudança de comportamento ou de estilo de vida, não é? E aí você pensa assim, mas e aí, pastor, será que eu posso resolver o meu problema? Tudo bem, eu me dei conta de que falhei, eu me dei conta de que errei, mas eu não tenho forças, eu não consigo mudar a minha história, eu não consigo mudar as minhas atitudes, os meus comportamentos. Vejam esse texto que está em Gálatas, no capítulo 3 e o verso 24. Esse texto de Gálatas, no capítulo 3 e o verso 24, e eu quero aqui reiterar o que eu tenho sempre dito a você em Gálatas capítulo 3 e o verso 24, de que a palavra de Deus tem que estar em sua mão. Ok? Então vamos lá, Gálatas 3, 24, eu leio o seguinte: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Ou seja, se você se deu conta de que está pecando e se sente impotente, se você se sente inabilitado, se você não tem forças, isto vai remetê-lo, isto vai dirigi-lo até quem? Ao Senhor Jesus. E Jesus, sim, é aquele que é capaz, primeiro, de perdoá-lo, ele é capaz de purificar os seus pecados, ele é capaz de direcionar a sua vida, o Espírito Santo pode lhe trazer o consolo, o Espírito Santo pode levá-lo a uma mudança de comportamento. Então, a lei, ela tem uma função especial e que não meramente uma função de condenação, de punição. Muitas vezes nós nos tornamos avessos à lei. No mundo religioso se vê muitos questionamentos a respeito da lei. E quase na sua maioria dos cristãos, a lei é um incômodo, a lei é um mal. E eles não olham para a lei como uma bênção, um instrumento de proteção, porque se a lei diz assim, que eu não devo matar, ela não está me privando, ela está me protegendo das consequências dos meus atos. Se a lei diz que eu devo honrar os meus pais e as minhas mães, ela não está me condenando, ela não está me punindo, ela não está cerceando, ela está simplesmente me levando a reconhecer aqueles que são os meus genitores. Percebam, amigos, a lei ela tem uma função especial
neste caso aqui apresentado por Paulo a Gálatas, ela nos remete, é muito explícito o texto que está em suas mãos. A lei, ela me conduz, assim como o aio, não é, que vai à frente da noiva, conduzindo a noiva até o altar. Assim também a lei, uma vez que ela mostra para mim onde estou falhando, quais são os meus pecados, eu vou sentir necessidade de ir até Jesus Cristo. Querido irmão, meu amigo, algumas pessoas até questionam, e eu repito aqui, e muitas, na sua maioria delas, questionam a validade da lei. E alguns até afirmam que Jesus aqui esteve e anulou a lei. Não é? Você já deve ter ouvido comentários nesse sentido. Se você for comigo no Evangelho de João, no capítulo 15 e o verso 10, você vai ver a atitude de Jesus em relação à lei. Como Jesus reagiu com esse tema que nos seus dias era muito natural, muito espontâneo, e hoje tem sido motivo de grande celeuma, de muita discussão. Capítulo 15 de João, você já encontrou, e agora no verso 10, eu leio o seguinte: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Amigos, queridos, quem está falando aqui é o próprio Jesus, e olhem só a mensagem que encontramos aqui neste verso. Há uma expressão condicional: se guardardes os meus mandamentos, o texto está falando, permanecereis no meu amor. E aí ele dá sequência: assim como eu também tenho guardado os mandamentos de meu Pai. Que bênção saber que Jesus, ele foi um observador atento, respeitou, obedeceu às suas ordens, às ordens do seu Pai, às orientações, às regras. Percebam que o tema aqui não está apenas numa linguagem, esta é a lei de Moisés, esta é a lei dos israelitas. Nós bem sabemos de que Jesus, ele já estava em outro contexto, em uma outra época, e ele mantinha-se comprometido com estas verdades. Pergunto se Jesus assim o fez. E nós que nos autodenominamos ou nos denominamos como cristãos, seguidores de Jesus, por que faríamos algo diferente daquilo que Jesus tem feito? É para pensar. E aí a pergunta eu insisto na questão daqueles debates que acontecem entre os cristãos, afirmando que Jesus veio aqui mudar, alterar. Se você for comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 5 e o verso 17, você vai encontrar aqui uma mensagem muito consistente e que responde muito bem estas inquietações ou indagações ou questionamentos que se faz aí no mundo religioso de que Jesus mudou, ele alterou ou mesmo anulou a lei. Evangelho de Mateus, no capítulo 5 e os versos 17 a 18, eu leio o seguinte: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Você é capaz de entender a manifestação de Jesus aí, a atuação de Jesus, a relação que Jesus tinha aí com a lei? De maneira categórica, efetiva, Jesus afirma que ele não veio revogar, ele não veio fazer qualquer mudança, ele não veio anular a lei, ele não veio ignorar aquilo que os profetas revelaram, ele não veio passar por cima da fala dos profetas. Mas ele veio exatamente cumprir isto, ele veio viver isto. Afinal de contas, a experiência de Jesus aqui, ele passou por todos os desafios e aflições que eu e você passamos, e ele demonstrou de que, mesmo na sua humanidade, é possível então superar todas estas tentações, essas aflições que nós enfrentamos. E outra mensagem importante que está aqui no Evangelho de Mateus: caracteriza, indica
que nenhuma alteração deve ser feita. E mais, tudo pode passar, menos a lei. Menos a lei. A lei é imutável. Ela não tem possibilidades de se extinguir ao longo do tempo. Há um outro ponto que eu quero destacar com você dentro desse estudo da palavra do Senhor, em especial a lei de Deus. Alguns perguntam, mas, pastor, tudo bem, a lei está aí, Jesus cumpriu, ela aponta o pecado, mas existem propósitos fundamentados na lei? Qual o propósito dela? O salmista, no capítulo 119, e nos versos 104 e depois o 111, nós vamos encontrar aqui, de maneira muito, muito esclarecedora, os propósitos da lei de Deus. Você pode ir lá acompanhar? Tome a Bíblia aí, meu amigo, e vamos acompanhar esse texto, o capítulo 119 de Salmos. É o maior capítulo que há na Bíblia, vocês sabem disso, né? E os versos 104 e depois o 111. E eu leio o seguinte: por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo o caminho da falsidade. Por meio dos teus preceitos eu consigo entendimento. Qual o propósito da lei, amigo? A lei é um conjunto de regras, é um conjunto de normas para a tua proteção, para o seu benefício. Em momento algum, a lei tem um papel de cercear, de limitar as suas aspirações. Acompanhe comigo o versículo 111 do mesmo capítulo 119. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constitui o prazer do coração. Olhem só, ele recebeu esta herança, na linguagem dele, eu recebi essa herança, e essa herança não tem limite, ela não se extingue ao longo do tempo, ela não se termina, eu recebi como legado perpétuo, e tem sido para mim, diz o salmista, o prazer do meu coração, a alegria. Se você se deter ao texto que está lá em Êxodo, capítulo 20, onde apresenta os 10 mandamentos, e você começar a fazer um estudo, uma análise, você vai perceber que os primeiros 4 mandamentos falam da nossa relação com Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, não fazer imagens de escultura, e outros mandamentos que falam da minha relação com o nosso Deus. E ali nós encontramos de maneira espiritual. Então, toda vez que eu me deparo com a lei e ela mostra para mim como eu devo me relacionar com Deus, eu devo me sentir feliz. Nada melhor do que você entrar num relacionamento e saber o que a outra pessoa gosta. Nada melhor de você encontrar um amigo e saber daquilo que ele aprecia e você compartilhar com essa pessoa das coisas que ele gosta. Assim também serve a lei de Deus. Quando você olha a parte final da lei, que é a partir do 5º mandamento até o 10º, ali nós encontramos a relação que devemos ter com os nossos irmãos, com o meu próximo. E é uma relação onde nós respeitamos. Nesta relação, nós não somos cerceados. Nesta relação, eu aprendo maneiras adequadas de um bom convívio. Então, o propósito da lei é dar entendimento e também deve ser um motivo de grande alegria. Mas existe um princípio neste mandamento que precisa ser analisado. Qual o princípio que há neste mandamento? Eu gostaria que você fosse comigo na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13, e os versos 8 em diante, e você pode me acompanhar aí, capítulo 13 de Romanos, a partir do verso 8, diz assim, Romanos capítulo 13, verso 8, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido
a lei. Olha só que coisa extraordinária, meu irmão. Quem ama o próximo tem cumprido a lei. Continua o verso 9. Pois isto não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Que bênção, não é? Que maravilha! Então aqui nós encontramos um princípio fundamental que rege todos os parâmetros da lei. E aqui Paulo resume, em poucas palavras, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento. Nesta palavra se resume: amor ao próximo. Que obra-prima nós encontramos aqui? Embora a lei muitas vezes é tida e reconhecida como fria, mas ela está envolvida com amor, ela precisa ser apresentada com amor, ela precisa ser vivenciada. E agora, se você é um cristão que diz que conhece a Jesus, mas não está atento à lei, o que a Bíblia fala sobre isto? 1 João, no capítulo 2 e o verso 4. Nós já lemos um verso desta carta, e agora eu quero lhe convidar para ir comigo, mais uma vez, em 1 João, capítulo 2 e o verso 4. Se você é um seguidor de Jesus, mas não guarda a lei, como você é tido? Como que a palavra de Deus fala sobre você, que diz assim: eu amo a Jesus, eu fui salvo por Jesus, mas ignora os mandamentos, não está atento às orientações. Capítulo 2 de 1 João, e o verso 4, eu leio o seguinte: aquele que diz, escute aqui comigo, aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Que mensagem forte é essa, né? Eu acredito que ninguém daqueles que me ouvem neste momento aprecia ser chamado de mentiroso. Essa é uma palavra muito forte, não é? Mas a palavra de Deus está dizendo, de maneira muito explícita, aquele que diz, eu o conheço a quem? A Jesus. Aquele que diz, eu fui salvo por Jesus. Aquele que diz que tem Jesus, mas não guarda os mandamentos. De maneira muito evidente, clara, como vocês estão vendo, e o texto está falando que é um mentiroso e nele não está a verdade. E onde a lei de Deus tem que estar, então? Diante deste fato, a lei de Deus tem que estar em que parte da sua vida? Em que contexto da sua vida? Se você for comigo lá em Salmos, no capítulo 40 e o verso 8, o salmista, ele revela para nós aonde é que a lei tem que estar. Salmos 40 e o verso 8, eu leio o seguinte: agrada-me. Olhem só que mensagem interessante do salmista. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, e dentro do meu coração está a tua lei. Aonde é que tem que estar a lei? A lei deve fazer parte de nossos princípios, de nossos valores. A lei, amigo, ela é a expressão maior do caráter de Deus. O desejo de Deus para que nós mantenhamos regras, normas de um bom relacionamento com Ele e de um bom relacionamento com as pessoas que estão ao nosso redor, que são filhos de Deus também, e Deus deseja, e Deus espera que nós mantenhamos este relacionamento harmonioso. Portanto, a lei, ela tem uma função de nos proteger, de proporcionar bênçãos, de nos privar de males maiores. A lei de Deus tem que estar no seu coração. Diante de todos esses versos, diante de todos esses textos que nós lemos aqui, que são textos poderosos, inspirados por Deus,
e que devem aquecer o nosso coração, como aqueceu o coração dos discípulos quando estavam de caminho a Emaús, e ali Jesus se aproximou, e Jesus começou a falar a respeito dos profetas. Chegou um momento em que eles disseram assim: esta mensagem está aquecendo o nosso coração, e essa mensagem tem que aquecer o seu coração também. O que você deve fazer? E agora? Diante de tudo isso, o que é que você precisa fazer? E agora? O que você me responde? Você se deu conta do poder dessa mensagem? Você se deu conta desta revelação maravilhosa? O que você deve fazer? Vá comigo em Salmos, no capítulo 119 e o verso 44. E agora? O que você vai fazer? Salmos 119 e o verso 44, e assim eu leio. Você encontrou? Assim observarei de contínuo a tua lei, para todo sempre. Deus seja louvado, não é? Se o Espírito Santo está aí, trabalhando na sua mente, e eu creio que Ele esteja, porque nós oramos para que isso acontecesse. Se você se deu conta de que o estudo desta noite é a expressa revelação da vontade do Senhor, do propósito de Deus, o Senhor está lhe dizendo neste momento que você tem que observar, você tem que estar atento continuamente com esta lei, observando estes mandamentos. O que mais que você deve fazer? Tiago, capítulo 2 e o verso 10. O que mais você deve fazer? Tiago, capítulo 2 e o verso 10. E lá eu leio o seguinte. Tiago, você está procurando aí, é importante que você nos acompanhe em cada estudo, verificando se aquilo que nós estamos apresentando, de fato está em harmonia com aquilo que você está lendo aí. Tiago, capítulo 2, verso 10, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Ora, se a palavra de Deus diz que se eu faço todo esforço para guardar toda a lei, mas vou esquecer de um, vou ignorar do outro, eu me torno culpado de todos. Logo, a conclusão que eu tiro é que eu preciso respeitar todos os mandamentos, por mais que você não se sinta conectado com qualquer um deles, ou um deles, eu tenho que respeitar os mandamentos. Eu tenho que estar com o meu coração e a minha mente conectado com tudo isto. Eu tenho que estar com ela em meu coração. Caro amigo, meu irmão, a palavra de Deus hoje está lhe desafiando. A palavra de Deus nesta noite está tocando o seu coração para que você se dê conta que é um bom momento para você rever os seus conceitos em relação às regras que há na Bíblia. E reitero aqui, este livro é a palavra de Deus e nele nós encontramos o desejo de Deus para conosco. Não gostaria você, neste momento, nesta hora, de dizer assim, em uma breve oração entre você e Deus: Senhor, me dê força, me capacite para que eu me torne um filho obediente aos teus princípios, que eu me torne um cristão segundo os teus propósitos, que a palavra de Deus aqueça a sua vida, aqueça a sua família e que em breve, quando Jesus voltar, nós possamos levantar a cabeça e reconhecê-lo como o nosso Deus e o nosso Salvador. Que a graça do Senhor repouse sobre a sua vida. E neste momento eu quero fazer uma oração em seu favor, para que você encontre forças, boas razões, bons motivos para ser fiel ao nosso Deus. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai querido, Deus eterno, mais uma vez, nós queremos te agradecer por esta oportunidade de estudar a Tua Palavra. Eu também, Senhor, quero interceder por este amigo que nos ouve,
Eu quero clamar dos altos céus uma bênção especial sobre ele. Eu quero orar pelo seu bem-estar familiar, eu quero orar pelo seu bem-estar na saúde. Eu queria muito e desejo muito, Senhor, que este teu filho que está do outro lado, nos ouvindo neste momento, e aqui nós estamos orando por ele, que ele possa ter um avivamento espiritual e possa ser despertado. O tema desta noite falou de um assunto que tem sido motivo de grande discussão no meio cristão, mas de maneira muito objetiva. A palavra de Deus nos mostrou a importância da lei. A lei, ela mostra onde estamos falhando. A lei me conduz a Cristo. A lei deve demonstrar o caráter de Deus em nossa vida. Dê forças a esse teu filho que está nos ouvindo, para que ele coloque em prática os propósitos que o Senhor deseja para a vida dele. Que a tua bênção repouse sobre todos e nos dê a paz. Eu oro no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Quero desejar a você uma semana abençoada sobre os cuidados de Jesus Cristo, que o Senhor te acompanhe e lhe dê a paz. Até o próximo domingo, se Deus assim o permitir. Um forte abraço. Até lá.